Segunda Crônicas, capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120. O que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins, na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Fim do capítulo 3. Irmãos, aqui nós vemos, o capítulo ele traz detalhes a respeito da construção do templo, né, do material que foi utilizado, da metragem, de todos, né, dos detalhes que foram utilizados ali para a construção do templo. Mas eu gostaria de falar sobre a localização do templo. Quando nós lemos aqui no versículo 1, nós lemos que Salomão ele iniciou a edificação da casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Eu quero trazer para vocês aqui, eu quero lembrá-los do fato histórico a respeito do Monte Moriá. Primeiro, o Monte Moriá ele foi o lugar aonde Deus determinou que Abraão levasse Isaque para sacrificá-lo por amor a ele, a Deus. E Abraão fez isso. Abraão subiu, foi caminhando, na verdade não foi anunciado o lugar. Deus disse para Abraão o seguinte: vai para o lugar que eu vou te mostrar e lá sacrifica o menino por amor a mim. E Abraão fez. E este lugar foi o Monte Moriá. E justamente o local onde Abraão declara que aquele lugar era o lugar onde Deus proveu para si, né, o sacrifício. E detalhe, foi o primeiro lugar onde se anunciou um sacrifício, um derramamento de sangue de um ser humano, que diante de Deus é abominável. Mas foi um lugar que foi anunciado, né, a respeito do sacrifício, né, do derramamento de sangue, né, de uma pessoa.
Guarde essa informação. Logo depois, quando Davi peca, né? Ao pedir que fosse feito um censo ali dos homens de guerra, né? Como se houvesse ali um sentimento de grandiosidade, né? De total responsabilidade dele por ter um exército tão numeroso e retirando a glória do Senhor a respeito disso, porque na verdade o próprio Davi, até ele mesmo, declara que ele só foi vencedor porque Deus estava presente em todas as batalhas que ele batalhou, em todas as batalhas. Então a glória não era dele, a glória era de Deus. Mas ainda assim ele ordena que fosse feito um levantamento de todo o exército que ele tinha. E aquilo trouxe um grande problema sobre Israel. Deus enviou uma praga, e aquela praga ela só cessaria depois que Davi fosse até a eira de Araúna e elevasse ali, comprasse aquele lugar, elevasse um altar e oferecesse sacrifício. E aonde ficava a eira de Araúna? No Monte Moriá. Posteriormente, seria feito o templo, né, a casa do Senhor, por mãos de Salomão, como nós lemos aqui. Salomão iria construir o templo no Monte Moriá. E também há relatos assim de uma revelação, né, para o futuro, de que um terceiro templo seria construído. E este terceiro templo, ele seria construído também no Monte Moriá. Apesar de hoje haver um problema, vamos dizer assim, geopolítico, que exatamente no pico do Monte Moriá hoje está construído o santuário islâmico, que se chama Domo da Rocha. O Domo da Rocha é uma construção magnífica, mas é islâmica, no meio de Jerusalém. E os muçulmanos acreditam, né, a história que é contada, se eu estiver enganado eu peço perdão para vocês, mas contada, né, através do Alcorão, que Maomé ele ascendeu aos céus através do pico daquela rocha, do Monte Moriá. Por isso é que eles fizeram essa construção magnífica, protegendo o monte, né, vamos dizer assim, e até mesmo para que ficasse ali registrado esse fato, né, esse fato religioso que eles acreditam que aconteceu, que Maomé ele foi elevado aos céus a partir daquele monte. Mas o que nós sabemos e acreditamos é o que está na Bíblia Sagrada, que aquele monte já havia sido consagrado ao Senhor, primeiramente, né, por intermédio de Abraão, depois Davi, depois Salomão, e de acordo com os estudos, né, das Sagradas Escrituras, um terceiro templo será construído ali, mesmo havendo o domo da rocha ali, né, de alguma forma. E nós sabemos que se é da vontade de Deus que um terceiro templo seja construído, que Deus ele é vencedor e nada pode detê-lo, não é verdade? Mas uma coisa que nós não devemos deixar de passar é Jesus Cristo como templo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele era um templo. Quando Jesus chega no templo com os discípulos e ele vê que o templo se tornou um comércio, um grande comércio, o que ele fez? Ele saiu virando as mesas e saiu libertando os animais, né? Aquela coisa toda. E aí eles falaram, Jesus disse, né, que aquele lugar era um lugar de oração, era um lugar de adoração ao Senhor, e não um lugar de ficar fazendo de comércio. E ali eles perguntam, mas com que autoridade você diz isso? Aí ele disse que este templo seria destruído e em 3 dias ele o reconstruiria. Jesus não estava falando do templo físico, estava falando do seu corpo. Então Jesus é considerado, né, o templo celestial. E eu achei aqui na Bíblia Pentecostal algo fantástico a respeito disso, e eu quero ler para você. Está escrito assim: uma comparação entre o templo de Salomão e o templo de Cristo revela o seguinte: o templo de Salomão foi edificado pelo filho de Davi.
A igreja foi edificada pelo descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo. O Templo de Salomão foi edificado com ouro, prata e pedras preciosas. A igreja é edificada através das vidas redimidas dos que foram resgatados pelo preço do sangue precioso de Cristo. Dando uma pausa aqui na leitura. Primeiro, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E segundo, por se tratar do sangue de Cristo, realmente é mais precioso do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer metal precioso, não é verdade? Continuando a leitura. O Templo de Salomão ficava no Monte Moriá. A igreja está edificada sobre a rocha da pessoa divina de Jesus e da sua morte expiatória. A quarta revelação. O Templo de Salomão tinha sacerdotes mediadores terrenos. A igreja tem um sumo sacerdote celestial, ao qual todo crente pode acercar-se para a prossecução da salvação eterna, que é Jesus, não é? A quinta revelação. O Templo de Salomão foi adornado com ouro e ornamentos. A igreja é adornada com a santidade e o poder do Espírito Santo na vida do crente. Sexto, o Templo de Salomão serviu de habitação especial de Deus entre o seu povo. A igreja é a habitação especial do Espírito Santo na terra. Sétimo, o Templo de Salomão era terrestre e temporal. O Templo de Cristo é celestial e eterno. Oitavo e último, a igreja, portanto, é herdeira e sucessora do tabernáculo e templo, como habitação visível de Deus na terra. Ou seja, apesar de ter havido todo esse fato histórico, e apesar da Bíblia nos sugerir que haverá a construção de um terceiro templo, que nós não devemos esperar a respeito de uma construção, física, através de colocação de pedras, vamos dizer assim, nós devemos acreditar que um templo, ele está habitável, que existe um templo em que o Senhor faz habitação hoje, que é a casa de Deus, que somos nós, que somos a igreja. Hoje, nós somos templo e santuário do Espírito Santo, como diz as Sagradas Escrituras. Então eu te pergunto, aonde que um Deus poderoso, um Deus altíssimo, o Deus criador de todas as coisas, que o próprio Salomão disse aqui no capítulo 2, que a casa que ele estava construindo era para adorar, para oferecer holocausto ao Senhor, mas que não há lugar que o coubesse, porque nem os céus dos céus pode detê-lo, de tão grandioso que ele é, porque ele sim é o Deus maior do que qualquer outro Deus que viesse a existir. E como você me explica que o Senhor nos trata como templo, como santuário da sua presença poderosa? Primeiro, nós somos tão preciosos que o próprio Deus habita em nós. E essa preciosidade não é pelas nossas qualidades, mas é porque nós também há em nós a marca de Cristo, o sangue de Cristo. É isso que nos torna preciosos. É isso que nos faz ter a certeza de sermos escolhidos e chamados pelo Senhor para ser sua habitação. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, não deixe com que o inimigo te faça sentir menosprezado. Não deixe com que o inimigo te faça sentir como sendo um pequeno, como sendo um ninguém, porque aquele que habita em você é maior do que os céus. É o Deus grandioso, o Deus maravilhoso, e Ele te escolheu para ser a habitação dEle, para ser templo. Hoje, claro, temos a igreja foi edificada em Cristo. Nós estamos ali reunidos, dentro de uma edificação para louvor e adoração ao Senhor. Mas Ele habita onde? Naqueles que são a igreja, que somos nós, no corpo de Cristo. Então, sim, você é alguém que tem valor em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.